Então, boa noite a todos. Então, eu trouxe um tema um pouquinho diferente e eu achei também um pouco difícil, né? Nosso tema de hoje vai ser perdão e eu vou começar pedindo perdão, tá? Perdão porque eu não sou palestrante, então eu não tenho o hábito de fazer monólogos, né? Então, vocês me perdoem se tiver alguma falha, se tiver alguma coisa que eu falar que vocês não entendam, tá? Então, meu coleguinha, pode me ajudar? Então, eu consegui duas interpretações sobre o que é o perdão, né? Segundo o dicionário, o Oxford, né, que é um dos dicionários mais conhecidos mundialmente, o perdão é a remissão de pena ou de ofensa ou de dívida, desculpa ou indulto, e ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação por quem competia exigi-lo. Que coisa difícil, né? De entender. Então, assim, quando eu perdoo alguém, eu estou deixando de deixar que aquela pessoa não tem mais uma dívida comigo. Só que procurando na Wikipédia, que hoje é o centro de todas as pesquisas, eu encontrei uma descrição bem melhor do que é o perdão, né? Perdão é um processo intencional e voluntário pelo qual a vítima, ou geralmente o agressor, passa por uma mudança de sentimentos e atitudes em relação a uma ofensa criminosa. Deixa de lado as emoções negativas, como a vingança, com uma capacidade aumentada de desejar o bem ao agressor. Então, quando eu comparo as duas descrições de perdão, eu acho que a gente deve se conter em seguir a segunda. Na primeira, ele diz que o perdão é quando eu deixo que o outro não me deva mais nada. Na segunda, ele diz que o perdão é quando eu mudo voluntariamente para que aquela pessoa que supostamente me fez alguma ofensa não me deva mais nada. Então, é uma mudança que não precisa ser do outro. É uma mudança que precisa ser minha, né? Então, a atitude e mudança de sentimento não precisa ser do outro. Eu não preciso que a Eliângela mude comigo para que eu perdoe ela caso ela tenha me feito uma ofensa. Quem é que precisa mudar? Sou eu, né? Então, eu tenho que rever meus conceitos, rever meus sentimentos, até que um dia eu possa olhar para você e dizer assim, você está perdoada de coração. Perdão tem que ser uma coisa realizada de coração. Então, todo mundo diz que quando não perdoa é porque sente ódio de alguém, né? Ódio é um sentimento terrível, né? Então, quando aquele sentimento ruim acaba dentro de mim, então é hora de perdoar. Então, porém, né? Perdoar não é esquecer. Então, vou fazer algumas perguntas e quero que vocês pensem lá na cabecinha de vocês, tá? O que ou quem vocês já perdoaram e esqueceram? Pensem. Lembraram de alguma coisa? O que ou quem vocês já perdoaram e não esqueceram? Difícil, né, Sr. João? Para mim é. O que ou quem vocês ainda não perdoaram e não esqueceram? Qual das três opções é a que a gente mais convive? E a terceira? É difícil perdoar, né? E perdoar e esquecer é fácil? Por quê? Porque perdoar não significa esquecer. Eu coloquei lá, perdoar não é esquecer, perdoar não é amnésia. Então, perdoar é quando eu consigo lembrar daquilo, mas aquilo não me dói mais.
Então, onde vocês me fez alguma coisa, hoje eu consigo conversar com você, eu consigo dialogar, falar sobre aquele assunto, só que aquele assunto não me fere mais, não me dói mais. Geralmente, durante o ato em si, né, durante o furor da ofensa, a gente faz o quê? Se estressa, reclama, fala para todo mundo, né? Diz coisas terríveis. E somente quando aquele sentimento ele deixa de ser doloroso, não é que a gente esqueça. Ele deixa de doer, é que a gente tem a condição de perdoar, né? É fácil, porque eu tenho certeza que todo mundo ficou nas duas últimas, né? Ou eu perdoo e não esqueço, ou eu ainda não tenho condição suficiente para perdoar. Porque perdoar não é fácil, né? Lá na Bíblia, em Efésios 2,13, tem assim: perdoar é permitir que a pessoa se aproxime. Isso é certo? Quando você perdoa alguém de bom coração, eu consigo fazer com que aquela pessoa consiga chegar até mim? Nem sempre. Mas geralmente, né? Quando é de coração. Eu não desejo mais vingança, mal, né? Às vezes eu não quero conviver, porque perdoar não é esquecer, né? Mas eu permito que aquela pessoa já não seja uma pessoa que eu não tenha desafetos, né? Passa para mim, Ademar. Então, aí vem a segunda fase. Perdoar não é aceitar o que aconteceu. A gente confunde muito, eu perdoo Maria, seja lá quem for Maria, né? Eu perdoo Maria, mas perdoar Maria não é dizer que Maria está certa. É quando o que Maria fez para mim, mesmo não estando certo, é uma coisa que é de Maria. Como aquela velha história entre o monge e o escorpião, que a gente já conversou aqui, né? Às vezes, a índole de Maria, a natureza dela, ela vai continuar me machucando. E talvez a minha seja continuar perdoando. Então, quando alguém faz um mal a mim, é mais para quem fez ou mais para mim? Fala mais de quem fez, né? Então, não fala tanto de mim. Ou será que quando você fez o mal para mim, o mal estava em mim primeiro? Né? Então, assim, a gente costuma não pesar muito as coisas, não pensar, e a gente pensa na hora da raiva em todas as coisas somente ruins em relação ao outro, né? A gente não pensa nunca em relação a gente. Então, autoanálise faz parte do processo de perdão, né? O perdão tem muita relação com a dor. Então, quanto mais dói em mim, mais difícil de perdoar. Então, principalmente a gente vê a palavra perdão na palavra traição. Não estou falando traição entre casal. Traição entre irmãos, traição entre amigos, traição entre confiança, traiu minha confiança, traiu seja lá o que for, né? Traição é só isso? Eu só perdoo quando alguém me trai de certa forma? Então, quanto dói você ver alguém, você só sente a dor quando a traição, quando a dor vem de alguém que você confia. Não é isso? Por isso que é tão difícil perdoar. Porque a gente imagina o quê? Que jamais João, Maria, José vai fazer aquilo comigo. E quando acontece, dói tanto,
Que é lá dentro de mim eu vou dizer assim, não, nunca mais eu vou perdoar fulano. Eu só vou conseguir perdoar depois que a minha dor passar. Adianta perdoar da boca para fora? Ah, doeu, tá, Eliângela? Eu vou te perdoar, porque eu não quero guardar nenhuma desavença para a gente resolver na próxima vida. Então eu vou te perdoar logo, né? Mas adianta? Não. O perdão só é válido quando é um perdão verdadeiro, de coração, né? Então, perdoar é um exercício. Então, perdoar, a gente não simplesmente perdoa. A gente vai convivendo, a gente vai se moldando. É fácil para uma criança perdoar? Sim. Sim. E por que a gente que é adulto não segue os ensinamentos da criança e faz a mesma coisa? Porque quanto mais, diria na idade mediana, né, na idade adulta, a gente tem tanta dificuldade de perdoar, se quando a gente era criança era tão fácil. Porque não guardavam mágoas. Não guardava mágoas, né? As crianças, elas brigam no meio da rua, né? Daqui a pouco sai um chora para o lado, outro chora para o outro, no outro dia estão jogando bola do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. Então, por que não seguir esse exemplo? Ainda vou dar outro exemplo. Querem exemplo de perdão e de amor maior do que o de um cachorro? Você briga com ele, na mesma hora ele está olhando para você e abanando o rabo, né? Dizendo assim, meu amor por você é muito maior do que a dor que você fez eu sentir agora. Então eu não quero lhe perder. Então por que a gente não aprende isso? Porque a gente precisa sofrer tanto e começar a chegar a uma certa idade para poder começar a entender o poder do perdão. Porque o poder do perdão não é sobre o outro. O poder do perdão é sobre mim, né? Mas como é que eu converso com alguém que está com ódio de mim? Eu acho que essa é a palavra que a gente usa na hora da raiva, né? Ou com alguém que eu estou com ódio. É fácil? Jamais, né? Eu diria que tem um ditado que diz assim, nunca tome decisões de cabeça quente, nunca fale coisas quando está com raiva. Por quê? Porque na hora da raiva, na hora que a gente está, na hora do aperreio, né, do corre-corre, a gente sempre acaba falando o que não deve, fazendo o que não deve. Então, na hora do ódio, não tomem decisões. Pensem, reflitam, analisem sobre o que vocês querem para vocês. Porque esse exercício de perdoar é um exercício que vai ser sendo feito aos poucos. Então, eu não tenho uma mágoa de alguém hoje e amanhã já perdoei. É o meu exercício, né? O quanto aquilo me machucou. Por que me machucou? É quase uma autoanálise, né? Por que me machucou tanto? O que é que eu poderia fazer para não me machucar? Quanto aquela pessoa é importante na minha vida? Quanto o perdão daquela pessoa é importante na minha vida? Não estou falando na vida do outro. Estou falando na minha vida, que a gente tem que pensar primeiro na gente, né? Porque quando eu penso em mim primeiro, quando eu perdoo, eu acabo fazendo bem ao outro também, né? Às vezes você dá o melhor de si a alguém e essa pessoa nos dá o seu pior. Então foi o que eu falei agora em relação a você confiar em alguém e acabar sendo traído, e daí vem a mágoa. E é por isso que eu vou fazer o pior para o outro? Não, né? Então eu vou continuar fazendo o meu melhor, aconteça o que acontecer. Se alguém me magoa, eu não vou mudar por causa do outro. E aí, a gente entra na questão de perdão a si mesmo, né? Quem aqui já fez alguma coisa e já se arrependeu profundamente
e não se perdoa por isso. Acho que todo mundo na cabecinha não levantou a mão, mas fez assim, né? Então, eu devia ter feito isso. Se eu não tivesse feito assim, hoje não estaria acontecendo tal coisa. Se a minha vida teria sido diferente se eu não tivesse errado em tal ponto. Como eu me arrependo de tal coisa. Então, isso fica fazendo o quê? Remoendo, remoendo, remoendo. E o que é que acontece? A gente deixa de viver tanta coisa porque a gente não se perdoa. É mais fácil perdoar o outro do que perdoar a si mesmo. Vocês sabem por quê? Porque quando eu perdoo o outro, nem sempre eu preciso conviver com o outro. Independente de perdoar ou não. E eu tenho que andar comigo dia e noite, dia e noite, dia e noite. Se eu não me perdoo, todas as vezes que eu vou e olho no banheiro, eu olho assim e digo, olha o que você fez comigo. Então, como é complicado se perdoar. Fora ainda, né, aquelas culpas que a gente traz lá da infância, lá da adolescência. Eu sou assim porque eu não tive meu pai. Então eu sinto falta do meu pai e eu me transformei numa pessoa assim. Eu sou assim porque eu fui uma pessoa que tive muita dificuldade financeira. Eu sou assim porque eu não tive oportunidade. Eu sou assim. Ou seja, eu vou me enchendo de culpas, só que escolhendo um bode expiatório para colocar a minha culpa e me enchendo de coisas, me enchendo de oportunidades e daqui a pouco eu acho que a culpa é toda minha porque eu não sou uma pessoa melhor. Cabe a quem ser uma pessoa melhor? Só a mim mesma. Eu não posso ser culpada por coisas que eu poderia ter feito diferente, mas eu fiz, já passou. A gente pode voltar atrás e mudar o destino? Jamais. Mas a gente, como diz Chico, né, a gente pode ter um novo recomeço, né? Então podemos começar de uma maneira diferente, né? Pode passar, Daniel. Então, o que é que Jesus nos ensina sobre o perdão? Lá em Mateus 6,2, né, tem dizendo que perdoar os outros não é uma opção para os cristãos, é um mandamento. Né? Então ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. A gente reza o quê? A gente reza o Pai Nosso, a gente pede a Deus para nos perdoar, assim como nós perdoamos, mas nem sempre a gente perdoa. Então, tão bom perdoar, tão bom fazer o bem ao outro e o bem a nós mesmos. Né? Então, lá em Mateus, Jesus torna claro que a oferta de perdão de Deus é inseparável da nossa vontade de perdoar os outros. Então, como é que eu digo, Senhor, me perdoa como eu vos perdoo meus amigos, meus inimigos, meus afins, né? Aquelas pessoas que estão perto de mim que me fizeram alguma coisa. Então, e quantas coisas eu faço para Deus todos os dias e Deus perdoa? Que a gente sabe que só dá tempo de sair ali na porta, né? Como a gente sempre diz, ser cristão aqui e ser bom aqui é fácil. E lá fora? Lá fora aquela pessoa que falou qualquer coisa sobre mim, falou qualquer coisa sobre alguém que eu gosto, falou qualquer coisa sobre a minha índole, inventou uma conversa qualquer, uma fofoca. Fofoca hoje em dia a mídia está aí, né? Para espalhar fofoca muito mais rápido do que as fofocas de antigamente que saía de boca em boca. E aí?
É fácil perdoar? Se Jesus disse, se eu peço a Jesus para me perdoar como eu perdoo os outros? Então, como é que eu vou pedir perdão a Jesus se eu não estou fazendo o exercício do perdão? O exercício do perdão são pequenas coisas. Aquele dia que a gente acorda mal-humorado e alguém dá aquele bom dia torto. Aquele dia que você chega no trabalho e nem todo mundo está de bom humor. Que tem um problema em casa e acaba descontando em você que você não tem nada a ver. Né? Então, assim, em pequenos perdões, a gente vai aprendendo. Né? Qual o limite do perdão? Quem lembra o que é que tem lá na Bíblia falando sobre o perdão? O Evangelho diz o quê? Todos os dias. Perdoar 77 vezes 7 é muitas vezes, né? São muitas vezes para perdoar, né? Então, Jesus diz que devemos perdoar o nosso irmão 70 vezes 7. Está lá em Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Ou seja, o perdão não tem limites para ser concedido, né? No entanto, nossa realidade humana, frágil e pecadora, insiste em deixar que a ofensa seja maior que o perdão. E tudo isso deve-se à profundidade que a mágoa causou em nossa alma. Então, lá vem a dor de novo. Né? Quem aqui consegue perdoar 77 vezes 7? É complicado, né? Talvez a gente não seja magoado tanto assim todos os dias, né? Eu espero que não, né? Talvez. Eu espero que não. Mas se nas 77 vezes 7 a gente conseguir perdoar uma, já é uma evolução. Né? Se amanhã eu conseguir perdoar duas, já é uma evolução. Se a semana que vem eu conseguir perdoar mais uma, então eu estou indo no caminho certo. Então não é tudo que a gente vai conseguir perdoar, infelizmente. Acho que a gente ainda não está evoluído o suficiente para isso. Mas se eu conseguir caminhar, se eu conseguir andar, se eu conseguir fazer um pouquinho de cada vez, né? Perdoar meus pais, meus irmãos, meus filhos, meus colegas, meus familiares, né? Todos aqueles que convivem comigo, que são os mais difíceis, porque eles estão lá todos os dias testando a gente. Né? Então, se eu consigo conviver com esse dom de tentar, pelo menos tentar, eu estou indo no caminho certo. O que acontece com a falta do perdão? Alguém tem uma ideia? Adoece. Adoece eu, que recebi a ofensa, ou adoece você que me ofendeu? Quem estiver mais magoado, fica mais doente. Né? Às vezes a falta do perdão ainda vai bem além de algumas doenças, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Às vezes a falta do perdão, eu vou juntando mágoas, aumentando a cadeia de mágoas, porque quando eu não perdoo, eu vou lá na pessoinha que está do meu lado e falo assim, olha, Maria não é uma pessoa legal. Sabe o que ela fez comigo? Ela fez assim, 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 assim. A gente nunca conta a versão, né? Então, quem sabe somente a minha versão, talvez fique com raiva também de Maria. Às vezes é tão minha amiga que fica com raiva também de Maria. Então, aquela coisa ruim, né? Aquela energia ruim que era só minha, agora é nossa. Porque você é minha amiga. Aí, a amiga fala para outra amiga. E aquela coisa, aquele pensamento ruim, vai para mais uma pessoa. Né? Então, a gente sempre diz assim, precisa escutar os dois lados. É igual o disco antigo, né? Disco antigo a gente escutava o lado A e o lado B.
Então, quando eu não ouço os dois lados da história, eu não vou saber o motivo pelo qual fulano ou cicrano estava com raiva. Então, eu acabo me contaminando pela mágoa do outro. A mágoa que era de um vai acabar com a mágoa do outro, né? Então, ao invés de falar para outras pessoas a mágoa, pensa primeiro, né? Tenta verificar, a sua falta de perdão tá atingindo o que em mim? Ai, não perdoo, não esqueço. Então, quando eu não perdoo de jeito nenhum, é ruim para mim ou para a pessoa? Né? Quem sofre mais é a outra pessoa ou sou eu? Né? Estou eu lá com raiva de seu João, né, seu João? Irada. Não quero conversa com seu João. A maioria das coisas, o perrengue maior na família. Pois é. E você tem sempre que estar perdoando. Daquelas pessoas que mais convivem com a gente, né? Principalmente, eu vou precisar, as pessoas só da família. Tem mais coisa para fazer, eu vou parar por aqui. Tá certo. Porque não adianta eu explicar tanto uma coisa que sempre é repetitiva. Vai ser Não sempre. quer que aconteça, não acontece. Mas é a questão do exercício, né? Para mim, já aprendendo no minha mente, estou bem demais do que eu estou. É mais fácil a gente se magoar com as pessoas que estão perto da gente, porque são as pessoas que a gente mais confia. São as pessoas que a gente acha que nunca vão nos magoar, né? Aí lá vem, né? Por que fulano, cicrano fez isso comigo? E se eu não perdoo e eu tenho que conviver com aquela pessoa todos os dias? Muito mais pior para mim. Já pensou, seu João? Se a gente tivesse de mal e tivesse que estar toda quinta-feira junto aqui? Né? Então, é um exercício, o perdão faz bem Por isso que o exercício é para mim. 24 horas. Ou seja, nem só 24 horas. É 16, que tem 8 que é limitado. Todos os dias. Todos os dias. É Né? 24 horas, mas só são 16. Quando dorme, a gente também. É uma luva na cabeça. A gente fica lá com os pensamentos, né? Pensando, né? Você não quer se lembrar, mas aquele negócio cai na cabeça. Fora que a falta do perdão tem as consequências físicas, né? As consequências físicas, quando eu tenho muito sentimento ruim guardado dentro de mim, eu não falaria só da falta do perdão, porque o perdão, ele vem de uma mágoa. Então, as mágoas podem acarretar doenças cardíacas, câncer, problemas no intestino, estresse, depressão, todas essas doenças da modernidade, né? Então, por que eu vou estar guardando coisas ruins, se essas coisas ruins só vão me adoecer? Ah, fez uma coisa ruim para mim? Tá, calma, não estou pronta para perdoar. Ainda não estou pronta. Mas eu vou me trabalhar para chegar um dia e conseguir ter o perdão não, né? Perdoar aquela pessoa. E se for ao contrário, fui eu que fiz o mal para alguém, intencionalmente ou não, né? A gente também às vezes faz algumas coisas não intencionais às vezes, né? Fiz o mal para alguém e eu que preciso do perdão. É válido procurar outra pessoa e pedir perdão? É sim. Né? E se ela não me perdoar? Aí eu vim trabalhar sozinho. O problema é dela. Pois é. Então, cada um tem que fazer a sua parte, né? E isso tem que ser, independente se eu vou perdoar ou quero ser perdoado, isso tem que ser uma coisa de coração, né? Tem que ser uma coisa que seja lá do fundo da alma, que eu esteja arrependido, que eu não queira mais voltar a fazer, porque perdoar 77 vezes 7 é complicado, não significa que eu tenho que errar 77 vezes 7, né? Então, eu me trabalhar para aquilo acontecer, tá? Aí eu queria finalizar com uma frase.
tá? Perdoe os outros, não porque eles merecem perdão, mas porque você merece paz. Não estou dizendo que as pessoas não mereçam perdão, tá? Estou colocando no sentido. Independente do outro, não vou perdoar porque se eu perdoar é porque fulano merece o perdão. É porque antes do perdão que ele merece, eu mereço continuar minha trajetória em paz. E quando a gente perdoa, é como se estivesse tirando a cruz das costas. Então, eu vou findar por aqui, tá? Espero que tenha sido de bom grado para todo mundo. Se alguém tiver alguma coisa para acrescentar, estamos aí, né? Então, só agradecer quem está em casa ouvindo, agradecer quem está aqui. Então, até a próxima.